Olá, colorides! Boa noite! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem. Eu quero dizer para vocês que a minha intuição, meu intuito de falar um pouquinho sobre políticas públicas para LGBTI+, é na verdade uma tentativa da gente conseguir entender um pouquinho, né, o ponto de vista de uma pessoa LGBTI+, em relação às políticas públicas, né? Na semana passada a minha intenção era conversar com o Diogo, né, que além de psicólogo é uma pessoa que faz mestrado em psicologia política, entende bastante sobre políticas públicas, e a minha intenção era essa, né, fazer um paralelo da psicologia e depois ouvir um pouco o recorte de dentro da própria comunidade. Mas, como eu disse para vocês na semana passada, o Diogo teve alguns problemas pessoais, né, e não pôde fazer. Tentei fazer aí, né, um recorte de acordo com a minha visão em relação ao tema. E agora eu vou conversar um pouquinho com a Ana Carolina, que se prontificou logo assim que eu fiz o convite para a gente poder bater esse papo, né? Não conheço a Ana pessoalmente, né? A gente trocou algumas ideias pelo WhatsApp mesmo, né? Ela é grande amiga de uma pessoa que eu amo muito, então eu já tenho certeza só por esse fato, né, de que vai ser uma live incrível, né? E a intenção é a gente falar um pouquinho de diversas áreas, né, sobre essa perspectiva dentro do recorte dela. Então eu vou ver se a Ana já está disponível para a gente iniciar e bater esse papo. Ela aqui, vamos ver o que ela já pode iniciar. Oiê! Olá, Tudo oi, tá me bem? ouvindo direitinho? Tô Tudo sim. bem, Gratidão por estar aqui, por ter aceito o imagina, que isso. convite. Fico super feliz de poder falar um pouquinho com você, né, de usar a tua, teu recorte, teu conhecimento sobre o tema. Aqui falhou um pouquinho para mim, não sei se vocês estão ouvindo bem. Agora Minha sim, internet tá um pouquinho ruim, agora sim. Agora eu tô te ouvindo bem. então tá ótimo. Então, estava agradecendo você, né, por ter disponibilizado, né, falar um pouquinho sobre o teu recorte, né, ter aceito a minha ideia, né, como eu estava dizendo antes, a minha ideia era trazer primeiro o Diogo, né, da psicologia, que é um especialista na área de psicologia política, né, e é interessante, né, saber que você que curte o tema e também por ser uma pessoa LGBTI+, pode falar um pouquinho da tua visão, aquilo que a gente acredita que é necessário, né, para a comunidade. Né? Antes de mais Com nada, eu quero certeza. dizer assim que minha especialidade não é a área política, né? Mas é um assunto que eu estudo, que eu gosto muito, né? Por vivência, por curiosidade, né? Também na graduação eu tive um pouco de políticas públicas. Mas vai ser muito bacana esse bate-papo. Acredito fortemente de que assim, né, tem bastante coisa para a gente falar sobre o assunto, né? Nem estudei porque eu acho que pelas vivências, né, e pelo conhecimento a gente acaba tirando algumas ideias do que a gente pode falar. Então, antes de começar o bate-papo, queria pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouquinho de você, quem é você. Eu não te conheço, falei para todo mundo que eu não conheço você pessoalmente. Vai ser bom para eu também te conhecer. A gente só conversou por WhatsApp, né? Eu sou a Ana, eu tenho 23 anos, eu sou bissexual, eu sou graduanda em jornalismo e tô um pouco nervosa. E, assim, política sempre foi uma coisa muito importante para mim, e quando eu entrei no jornalismo, ampliar essas fronteiras, estudar mais sobre isso, sempre foi uma coisa que esteve ao meu alcance e eu quis abranger.
E eu fiz vários trabalhos com o pessoal da minha faculdade em voltas para o público LGBT mesmo, políticas públicas, auxílio para pessoas transexuais, transgêneras. E agora, ultimamente, eu tenho estudado bastante sobre políticas públicas para lésbicas, para mulheres lésbicas e bissexuais. Não tenho encontrado muita coisa, o que é desanimador, mas a gente continua no corre aí na luta. Certo, legal. A gente já tem pergunta, você acredita? Nem começamos e a gente já tem pergunta. Vamos colocar aqui, né? O que vocês Eita, esperam que os vereadores LGBTQIA eleitos façam pela saúde da comunidade? quer que eu responda? Por Você favor. foi. A gente já começa com essa Então, pergunta e depois a gente passa para outras. Então, a gente tem atualmente, pelo que eu vi, mais de 60 vereadores, né, dentro das cláusulas, que são LGBTs, e a gente tem outros deputados também, mas a gente não tem parlamentares que tenham políticas públicas efetivas. A gente precisa ampliar esses programas como o Transcidadania, a gente precisa dar auxílio dentro dos hospitais, UPAs, CPAs, dentro dos CAPs, que são auxílios psicológicos. Eu acho que quando a gente fala de saúde, não é só falar de saúde física, mas também moral, psicológica, emocional. Então, eu acho que a gente precisa de efetividade, a gente precisa de trabalho dentro dessas políticas, entendeu? A gente tem a Erika Hilton, o Tami Miranda, que apesar do partido político dele ser conservador, ele é uma pessoa aberta ao nosso desenvolvimento, e também eu acho que a gente precisa focar em exames, em consultas, em psicólogos, em pessoas que estejam dispostas a trabalhar com esse público. Precisa formar, dar ensino, cartilhas de ajuda, o SUS precisa abrir mais, eu esqueci o nome da palavra, desculpa. Ambulatórios? Isso também, específicos mais para essas pessoas, principalmente dentro das periferias. Porque a gente tem um déficit muito grande. A gente tem pessoas LGBTs que têm um nível elevado financeiro, que podem ir numa ginecologista que vai entender elas. Mas a gente tem mulheres dentro da periferia que não têm acesso a isso. Então, quando você vê, chega no SUS, chega na UPA, não tem uma pessoa que entende. Eles precisam também ser treinados com empatia, com respeito, e também para entender mais esse público. Acho que os vereadores poderiam dar um pouco mais de atenção dentro da comunidade, mais focado na periferia mesmo. Legal. Eu acho importante a gente trazer políticas públicas agora numa época de eleição, onde está tudo muito escancarado, né? Nesse momento que a gente vai investigar um pouco, né? E é o que se espera para esse momento, né? Investigar um pouco sobre a vida política dos candidatos, né? Tivemos as eleições aí para vereança, né? Dos municípios. Mas a gente também tem a questão da prefeitura, que ainda para algumas localidades não está totalmente fechado, como por exemplo aqui em São Paulo, né? E acredito que a gente precisa debater, principalmente, né, agora onde a gente vê que a juventude política, né, tem tido uma força muito grande e é onde a gente precisa escancarar esses assuntos para debater, né? E quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que pensar, né, da educação para pessoas LGBTI+, a gente precisa pensar em cultura, a gente precisa pensar em segurança, em transporte, porque pessoas LGBTI+, não estão seguras em lugar nenhum, né? Hoje mesmo estava discutindo até com um paciente, né, falando um pouquinho sobre essa questão, né, de pensar política, né, para a psicologia, e nós estávamos falando sobre o estresse de minorias, né, que é muito estudado hoje em dia, né, porque, por exemplo, uma população negra, né, ela já nasce, né, dentro o Jung, que é o teórico que eu sigo, né, vai dizer que dentro do inconsciente coletivo, na carga genética, entre aspas, já vem toda uma questão de repressão e etc. Para pessoas LGBT não é diferente, né? Principalmente no desenvolvimento da fase da infância, adolescência, onde já se começa a se entender por pessoas erradas, então já existe um estresse, né, para a classe LGBT. Pessoas brancas não têm medo de sair na rua, pessoas e apanhar por ser negra, pessoas hétero não saem com medo na rua de apanhar por ser hétero. Então, tudo isso faz parte da gente pensar em políticas públicas, né? Respondendo à pergunta que foi feita, no âmbito da saúde, eu acredito que
Os vereadores precisam fazer coisas para a comunidade LGBT, né, mas para todas as pessoas. E eu concordo com a questão do ambulatório, né? Mas hoje minha preocupação muito grande, Anne, é isso que eu queria dialogar com você, eu não sei se é uma preocupação para você também, é em relação à segurança, né? O Nossa, número com certeza. de mortes de pessoas LGBT, principalmente da população trans, é assustador, né? A São média de Paulo é. vida, a média de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. 35 anos, Sim. a minha idade, né? Ou a pessoa trans, ela morre por motivos de assassinato, né? Porque as pessoas não suportam o corpo trans, ou pessoas trans se suicidam. E esse número é Sim. muito grave. E eu queria saber o que, que você pensa, né, como pessoa LGBT também em relação à segurança, né? O que, que você acha que pode ser feito diante da política para a pessoa, para a população LGBT? Então, assim, a gente sempre, quando a gente fala de saúde e também de segurança para pessoas trans e para pessoas LGBT, a gente tem que lembrar que apesar do Brasil ser um país pioneiro, é um país laico. Apesar da gente estar num conservadorismo ultrajante, a direita está crescendo cada dia mais, agora não tanto, que a esquerda está vindo com dois pés. Mas Sim. apesar da direita estar crescendo muito, o conservadorismo tem vindo com muita força no Brasil, a gente é um país pioneiro para LGBTs. A gente tem muitas políticas públicas que, graças a Deus, a gente conseguiu com muita força. Mas, assim, as pessoas trans ainda são alvo maior. Pessoas trans, com corpos negros transexuais, são pessoas vítimas de violência gigantesca. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, e São Paulo é o estado do Brasil que mais mata pessoas trans e mulheres lésbicas. E mulheres lésbicas negras. Sim. Então, Sim. assim, o mínimo que a comunidade poderia fazer, o mínimo que vereadores, presidentes, governadores poderiam fazer é auxiliar a polícia militar, entende? A polícia militar, ela só machuca, na maioria das vezes, a gente. Não só, eu não posso falar muito porque eu sou branca, não é o meu local de fala, mas eu moro na periferia, eu vejo todo dia pessoas negras, eu moro na favela, entendeu? 2, 3 ruas para baixo é muito favela, entende? Eu vejo, vira e mexe, pessoas negras, pessoas trans negras sendo acuadas pela polícia. Elas precisam, a GCM também precisa ser treinada para ajudar essas pessoas, entende? Para quando acontecer uma situação de transfobia, de lesbofobia, de homofobia na rua, essas pessoas elas serem auxiliadas, acudidas, entende? Pegar, levar essa pessoa para um hospital, levar para um auxílio psicológico. A polícia, ao invés de bater, ela deveria nos auxiliar, entende? Até porque é a segurança, qualquer um que anda na rua. Mas um homem branco heterossexual, ele não tem problema em sair na rua. A polícia não vai pará-lo, entendeu? Ele pode estar com sei lá quantas drogas no bolso, não vai fazer diferença para ele. Mas para um corpo negro, para um corpo trans andar na rua, ele não se sente seguro. Nem, às vezes, muito menos dentro de casa. Então, quem tirar na rua, o mínimo que a gente poderia ter é auxílio da Polícia Militar, auxílio da GCM, auxílio dos guardas de trânsito, auxílio de qualquer outra pessoa que esteja preocupada com essa situação, para que não ocorra mais isso. São Paulo continua liderando um ranking de pessoas trans sendo mortas. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode ampliar essa gestão de policiais militares, policiais civis, de guardas de trânsito, guardas de rua, para que essas pessoas elas possam ser ajudadas. Para quando acontecer uma situação de risco, elas não sejam mortas, ou elas não sejam identificadas como ladras, como ladrões, como criminosos, sendo que não é o caso. Sim. Sim, eu acho muito importante a gente trazer, né, o recorte da população negra para essa discussão, né? Embora também não seja o meu lugar de fala, mas assim como você, eu também moro em região periférica, né? E convivo, né, constantemente com a ausência de segurança no bairro onde eu moro, né? E quando eles chegam, também chegam nesse sentido, né? Chegam para acuar, para achar que de repente alguém está roubando, e quando a gente precisaria se sentir um pouco mais protegido, né? E amanhã é dia da consciência negra, então não dá para falar só sobre o recorte da população negra nesse dia, né? A gente precisa trazer esse debate constantemente. E eu não consigo falar desse assunto sem lembrar do Demétrio, né? Demétrio Campos, pessoa trans que foi suicidada, né, pela sociedade. Dos grandes Sim, sofrimentos do Demétrio era dizer que o homem trans branco tem muita passabilidade, né? Quando o homem trans negro, né,
vai caminhar pelas ruas, ele é constantemente abordado, constantemente relacionado aí com a violência, relacionado com questões de roubo, de tráfico de droga, e para o homem trans negro é muito mais difícil, né, ser um corpo trans. E a gente não pode esquecer dessa população, né? Sim, na realidade a gente tem vários programas de auxílio a mulheres transexuais e transgêneras. Claro que a gente também não pode esquecer que são duas medidas, dois pesos, são dois públicos, entende? A gente tem mais mulheres trans e transgêneras na rua em situação de vulnerabilidade, de risco, do que homens trans. Mas ainda assim é uma população que é esquecida, entendeu? A gente esquece, não falando da gente num sentido, mas a sociedade esquece do homem trans, esquece da saúde psicológica dele, entende? Esquece de todo o processo que é passar, porque era uma mulher antes, ela sofria violência como uma mulher, e se transforma em um homem que, em sua maioria, excede dele uma masculinidade que muitas vezes não vem dele. Apesar do corpo trans ser um corpo de um homem, às vezes ele não tem essa masculinidade criada na cabeça dele. Entende? A sociedade impõe isso a ele, que acaba pressionando de uma forma que mulheres transexuais, transgêneras não sofrem. Eu acho que falta um auxílio, falta abraçar essa população. Tanto mulheres quanto homens, claro, em situação de rua, em situação de drogas, em situação de vício, de vulnerabilidade, mas ainda assim é muito triste a forma como as pessoas, como corpos transexuais morrem. Na vala, muitas vezes sem família, sem auxílio, é desanimador a gente ver isso e querer abrir a boca para poder falar, querer se expressar, falar, respeitem as pessoas trans, respeitem corpos trans, auxiliem, abracem essas pessoas, sendo que muitas das vezes não fazem isso, entende? É cada dia uma população que é mais deixada de lado. Sim. Complicado. Sim, e você fala até me emociona porque de um lado tem, né, essa questão, né, da imposição de uma performance, né, masculina, e do outro lado a gente tem a mulher trans e travesti que é marginalizada, que não tem um emprego, que acaba muitas vezes indo para a prostituição por não ter outras opções, né? O mercado de trabalho não abre essa frente para que a mulher trans, né? Hoje a gente tem, né, o transemprego com a Maite Schneider trabalhando aí muito fortemente para conseguir colocações para a população trans. Mas a gente ainda vê, né, constantemente relatos de mulheres que vivem na situação de prostituição por não ter outra opção, né? E me pergunto, né, o que as políticas públicas fazem para preparar essa população, para o mercado de trabalho, né? Não adianta só uma ONG, né, ficar capacitado o tempo todo para esse tipo de acolhimento, né? Eu penso que as políticas públicas também precisam abraçar formas de trabalho dentro da comunidade, né? Sim, tanto que assim, a gente tem casas de cidadania LGBT, né, que são acopladas ao Transcidadania. Na verdade, só tem 3 atualmente, tem uma desativada, mas deveriam ser 4 espalhadas pelas regiões, né, de São Paulo. E, assim, eu acho que a gente deveria, além de aumentar a bolsa dessas mulheres transexuais, travestis e homens transexuais e travestis que estão nessas casas, a gente deveria não dar só auxílio de ensino fundamental e ensino médio, mas também cursos pré-vestibulares. O governo deveria fazer parceria, a comunidade deveria fazer parceria, ONGs deveriam se abrir mais para isso, para poder oferecer bolsas de estudos, entende? Não só inserir no mercado de trabalho. O que é inserir no mercado de trabalho? Na maioria das vezes a mulher trans, a mulher travesti, quando ela não está numa situação de prostituição, de vulnerabilidade na rua, ela está em salões de cabeleireiro, como maquiadora. A gente tem que ampliar mais esses cursos. Não só de costura, não só de cabeleireira. A gente tem que mostrar, quer ser empreendedora? Vai ser empreendedora. Quer ter sua própria loja? Vai ter sua própria loja. Quer fazer faculdade? Vai fazer sua faculdade. Eu te dou uma bolsa para você fazer. Entende? A gente tem que empregar pessoas trans. A gente tem que colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho e falar assim, não desceu. Você pode qualquer coisa. Entende? Eu acho que a gente deveria começar por isso. Por esses projetos para pessoas trans e também LGBTs em situação de rua, em situação de vício e vulnerabilidade,
A gente precisa levar essas pessoas e abrir caminhos junto com o governo, com a comunidade, com as ONGs, para poder dar bolsas de estudos, para poder inserir dentro do mercado de trabalho. Esse projeto que foi criado pelo PT, na realidade, de Transcidadania, né, feito na gestão Haddad, foi uma coisa que, abriu muitos caminhos. Sim. Mas atualmente a gente tem pouquíssimas vagas. Olha o tanto de pessoas que a gente tem, pessoas LGBT, pessoas trans, que não têm ensino fundamental, que saíram de casa muito cedo, que foram expulsas, que foram humilhadas, machucadas. Essas pessoas estão na rua, a gente precisa pegar elas, não como tentando de não legitimizar as ONGs que são religiosas, que pegam essas pessoas e auxiliam. Não estou criticando, mas também não acho que seja só isso. Entende? A gente não precisa pegar essa pessoa e levá-la para uma religião. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente pode, se essa pessoa quiser, e abraçar ela. Exatamente. Porque Deus, a gente acredita que seja amor. Mas a gente precisa de políticas públicas efetivas para que essas pessoas não sejam só abraçadas pela religião para se livrar das drogas, mas que tenham auxílio psicológico, saiam de lá com auxílio jurídico, já tem ensino. Se não tem ensino fundamental, a gente dá ensino fundamental. Se não tem ensino médio, a gente dá. Se já tem tudo isso, vamos inserir você num curso pré-vestibular, vamos colocar você para trabalhar de jovem aprendiz, se você for menor. Se você for maior, vamos inserir você com carteira de trabalho assinada, CLT, inserir essas pessoas dentro da sociedade como seres humanos, não como só pessoas, assim, vagos espaços na rua, vagos espaços na Praça da Sé, na Cracolândia, no Lago do Aroche. Não, essas pessoas, são seres humanos. Colocar elas dentro dessa sociedade, sabe? Se eu falar, vou ficar falando até amanhã, então você me corta. E importante você falar também que muitas pessoas LGBT, né, não terminam também a escolaridade, né, fundamental e médio, por conta do bullying, né? Sofre bullying por ser gay, lésbica, enfim, né? E tem pergunta aqui, gente, podem mandar mais. A gente tem ainda mais um tempinho, então dá para responder bastante coisa, né? O Thiago coloca aqui: boa noite. Na sua opinião, o que pode ser feito em relação à educação da população quanto ao preconceito da identidade de gênero e à luta anti-homofobia? Acho legal porque educação a gente acha que é só, né, o ensino básico fundamental, mas a gente também precisa fazer parte dessa educação conscientizadora, né? Em relação ao preconceito, à homofobia, à transfobia. O que você acha que a gente pode fazer em relação... Eu também tenho algumas ideias, né? Mas eu acho que é legal também ouvir de você o que você acha que pode ser feito nessa área também, Ana. Acho que assim, quando a gente fala de educação, a gente começa pelo princípio básico de tudo, que é a escola, né? Então eu acredito que assim, a gente precisa levar para dentro das salas de aula cartilhas explicando, cartilhas anti-bullying, cartilhas anti-racismo, anti-homofobia, e como o foco é esse, a gente precisa assim, estudar sobre identidade de gênero, sobre sexualidade. O professor ele tem que entrar em sala e ele tem que ser aberto para poder explicar isso. Porque muitas das vezes é não explicando para essas crianças que elas sofrem bullying, que elas são assediadas, que elas sofrem estupro dentro de casa pelo pai, pelo tio, pelo avô. Então, assim, a gente precisa de ensino sobre sexualidade, a gente precisa assim, de ensino sobre a homossexualidade, a gente precisa sobre transexualidade, a gente precisa inserir dentro da escola, não partidos como nosso querido presidente gosta de dizer que a gente está doutrinando. A gente precisa de ensino empático dentro das escolas, entendeu? As coordenações precisam ter projetos culturais, socioeducativos, que possam ser colocados dentro em pauta, reuniões com psicólogos, e pessoas, base de pessoas que possam falar sobre isso. Pessoas que trabalham com o público LGBT como você, que são psicólogas, médicos, sociólogos, pessoas famosas ou não tão famosas assim, que possam ajudar, passar vídeo explicativo, qualquer coisa, sabe? A gente precisa inserir isso, porque a criança, a educação que ela tem vem de casa e da escola. Se não tem uma educação em casa, é na escola que ela deve aprender. E às vezes os pais são conservadores. E é os pais falando uma coisa que ela vai explicar para o amiguinho dela que é aquilo que ela ouviu. Com seus 7, 8 anos, seus 10, 11, e na fase da adolescência que a gente começa a descobrir. Eu me descobri aos 13. Eu me assumi para minha mãe, para minha avó aos 13.
Eu nem tinha cabeça de nada aos 13. Eu só sabia que eu gostava de meninos e de meninas. E ninguém me explicou. Eu passei por uma dificuldade muito grande. Eu era da igreja, eu era evangélica. Então, se eu tivesse um ensino, um estudo, um apoio, um professor, nem que seja um professor que falasse para mim, olha, o que você está sentindo é isso, 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 seria um pouco mais fácil. Acho que abrange o caminho para o adolescente para ele poder sair dali e se abrir de uma forma mais fácil. Sim. Se o pai não aceitar, ele pode chegar na psicóloga da escola dele, na coordenação da escola e falar, meu pai, minha mãe não me aceitam, o que eu posso fazer? Chamar os pais para uma reunião, explicar, entende? De uma forma que eles consigam aceitar. Se não puder aceitar, que pelo menos respeite, não machuque o filho. Acho que tudo começa dentro desse âmbito da adolescência mesmo. Sim. Ana, tem mais uma pergunta aqui, e eu acho que também faz parte daquilo que a gente já falou, mas também é algo que pode me ajudar a pensar também como psicóloga, né? Como meu papel dentro da sociedade em poder contribuir com outras pessoas, né? R. Monalina diz, Ana, o que você acha do grande número de pessoas LGBTs eleitas no último domingo? E o que você espera desses mandatos? Então, eu estava lendo que pelo menos de 60 a 70 vereadores foram eleitos no Brasil inteiro, que são LGBTs. Assim, não falo a sexualidade deles, mas eu dei uma olhadinha, uma lida por cima hoje mais cedo. E eu fiquei muito feliz. Eu espero muito que esses vereadores, essas pessoas que estão dentro da Câmara, parlamentares, estejam dispostos a abraçar a nossa causa. Entende? A gente tem a primeira mulher trans preta, entende? Na Câmara dos Vereadores, que é a Erika Hilton. Entende? Então, assim, eu votei nela, sabe? Eu fico muito feliz vendo ela lá. Porque desde sempre eu conheço as pautas dela. Pautas de ajuda a pessoas trans, pautas de ajuda a pessoas negras, a mulheres negras. Então, assim, o que eu espero é que sejam políticas efetivas. Que não sejam pessoas que vão entrar ali só por um nome, por um mandato, ficar 2, 3 anos, 4, 5 anos, ser reeleito e não fazer nada pela gente. A gente precisa de efetividade. Políticas públicas, a gente tem um monte. A gente tem várias ideias, várias pessoas, a gente várias cartas de que apoiam LGBTs pedindo mais políticas públicas efetivas. A gente tem embasamento, a gente só não tem quem faça. Sim. Entende? A gente só não tem quem dê a cara e fale ali, pô, eu vou fazer, eu vou procurar, vamos fazer uma reunião, vamos fazer isso aqui, vamos ajudar essa população. É a única coisa que eu espero. Eu espero o mínimo, é o mínimo. Porque é uma pessoa LGBT que sofre como eu sofro, que sofre como os demais sofrem. Então, a gente espera que eles olhem por nós. A gente colocou eles ali, a gente votou neles. Cada um. O papel é cobrar, né? A gente tem que efetivamente cobrar, né? Como eu falei na live passada, a gente tem direito de ir até a Câmara Municipal, fazer a cobrança pessoalmente, direto no gabinete do vereador, mandar e-mail, falar com a assessoria. A gente tem esse direito, a gente pode fazer isso, né? Olha, votei em você, né? Eu não espero de verdade que os vereadores façam só para a comunidade. Eu quero muito que alguém faça muitas coisas por nós, mas faça para a comunidade num todo, né? Mas a gente precisa de mais ambulatórios LGBT, a gente precisa de mais segurança, de mais uma infinidade de coisas, a gente tem que cobrar. Não é só votar, é anotar o nomezinho, né? Para na próxima eleição ir lá. A minha deputada. Eu acompanho ela, a deputada que eu votei na gestão passada, eu acompanho. E se eu perceber que ela faz alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar e-mail. E a mesma coisa vai ser com o vereador e a gente tem que fazer isso, né? Sim, e muita gente não sabe que a gente pode fazer isso, né? Mas que a gente tem que falar, a gente tem que cobrar, tem que ser pedido isso. Sim. A Danisita, que é super parceira aqui da nossa página, um beijo, Dani. Ela escreveu assim, eu sei que ensinar criança sobre respeito à diversidade é uma tarefa difícil, mas, sinceramente, acho que o problema maior são os adultos, pois o adulto já tem décadas de valores preconceituosos. Nossa, sim, já está enraizado na maioria deles, sim, né? Ela Brasil, apesar assim, de... Como lidar com os adultos com os quais convivemos que possuem esses valores que são, na verdade, preconceitos culturais desde o berço. Foi como eu falei em relação temos núcleos dentro das escolas, dentro das faculdades também, porque não é só porque já está mais velho, quer dizer que não pode ter. A gente deveria ter palestras, companhias organizacionais, junto com as coordenações das escolas, nas empresas também, né?
Exato. Nem que precise de auxílio de empresa privada, que seja. Alguém que fazer palestra, curso, projeto cultural, show, alguma coisa que chame a atenção dos pais, não necessariamente os obrigando a ir, mas que os ensine para que eles possam ensinar os seus filhos, entende? Ensinar a criança e o adolescente realmente é uma tarefa difícil. Sim. Mas ainda consegue ser mais fácil do que ensinar o pai, Sim. porque ele tá enraizado ali. No Brasil, a gente pode querer ser pioneiro em muitas coisas, ser aberto, ser um país laico, mas a gente ainda tem muita cultura enraizada de um conservadorismo que não progride. São pessoas que, quanto mais a gente vê, mais elas regridem, sabe? E é um conservadorismo que a gente precisa desenraizar. Entende? Eu acho que palestras, auxílios da coordenação das escolas, projetos com ONGs, com governos, para levar esse progresso, levar esse ensino, estudo LGBT, estudo sobre gênero para essas crianças e também para os pais dessas crianças. Sim. Eu acho que tinha que ser obrigatório, né, o acompanhamento dos pais desses projetos, né, da diversidade, em relação à diversidade. Eu acho que as empresas deveriam ser obrigadas a fazer pelo menos uma vez por ano, né, algum trabalho relacionado à diversidade, né, para poder debater questões LGBTs, questões para pessoas com deficiência, para pessoas negras, enfim, trabalhar questões indígenas. Todas Nossa, essas com questões certeza. precisariam ser obrigatórias, a empresa deveria fazer isso, né? Pelo menos uma vez por ano, um trabalho de conscientização, né? Como outras questões são obrigatórias na empresa, essas pautas deveriam entrar também, né? Do meu ponto de Tem vista, acho que deveria ser uma lei isso, né? Seria bom se tivéssemos parcerias com empresas privadas, com o governo. Seria muito. Eu estou recebendo um monte de SMS, meu Deus! E seria muito bom que essas pessoas elas pudessem nos auxiliar, porque falta investimento. A gente tem professores que muitas das vezes eles são progressistas, eles querem auxiliar essas crianças, só que não podem. Eles são regrados, eles têm, né, a carteira ali falando, olha, você não pode fazer isso. E se você fizer isso, você perde seu emprego. Então, entre perder o emprego porque ele tem que se auxiliar e auxiliar a família dele, ele fala o que ele tem que falar ali, o básico. E eu acho que deveria abranger muito mais estudos sobre indígenas, pessoas com deficiência, todas e suas minorias, elas deveriam ser ensinadas. Respeito, empatia, tudo isso dentro das escolas, porque é o começo do ensino da vida de uma pessoa, né? Sim. Denise, até conscientização, né? Colocar vídeo para assistir. Olha, achei esse livro, esse documento, esse material, dar uma lida, ver o que você acha. Acho que é bem pela conscientização do beabá mesmo, como se fosse ensinar criança, sabe? Vamos ler, vamos dar uma pesquisada, porque é mais difícil, não é tão mais fácil do que a gente pegar a criança. É importante a gente começar desde cedo a ensinar, mas para quem já está com esse conhecimento, já essa cultura, né, muito enraizada, acho que tem que fazer o beabá mesmo da educação. A Geisa Sim. perguntou: queria saber a opinião de vocês sobre a criminalização da homofobia. E depois a R. Monalina também tem outra pergunta aqui que a gente já vai ler. Vamos na da Geisa primeiro. Opinião sobre a criminalização da homofobia. Então, eu não acredito, apesar de eu ser a favor, eu tenho as minhas dúvidas e os meus receios em relação a isso, porque é equiparado a crime de racismo e também outros crimes adversos. Então, eu acho que é um avanço muito grande para a gente poder entrar e falar, a gente está criminalizando isso, não é mais permitido você fazer. Essa pessoa homofóbica, ela não vai sair impune, porque um LGBT, ela não gosta, entende? Porque ela tem um ódio, um crime de ódio. É equiparado a um crime de ódio isso. Eu sou a favor, porém tenho muitos meus receios em relação ao quanto de pessoas elas podem ser julgadas, principalmente pessoas que moram na periferia, pessoas marginalizadas, que não têm tanto estudo e tanto entendimento em relação a isso. Eu não entendo 100% desse assunto, por isso que eu tô falando que essa é só a minha opinião realmente. Eu tenho os meus receios, porém sou a favor. Sim, também sou a favor, mas eu fico me perguntando também, né, quem que vai ser punido, né? Se são só as pessoas que são menos favorecidas, né? Ou se grandes empresários, grandes, né, nomes aí
da população também vai acabar sendo criminalizada, né? A gente não adianta só criminalizar, por exemplo, o, sei lá, o motoboy que faz entrega e deixar o grande empresário, que também é preconceituoso e homofóbico, ou o grande advogado, que também é preconceituoso e homofóbico, de fora disso, né? É crime, É, preconceito é crime, como racismo é crime, todos os tipos de preconceitos, eles são crimes, né? Porque atingem a dignidade e a moral humana, né? E eu sou muito, nesse sentido, né, favorável a gente não se esquecer que os direitos humanos estão aí, né? Não adianta só criminalizar, precisa educar, precisa conscientizar essas pessoas, né? Falei como a gente falou aí para a Danizita, né? Pegar no beabá e fazer com que a pessoa internalize as informações, né? A gente sabe que é tudo questão de criação, né? Desde pequeno que a gente. Minha avó sempre falava isso, né? Que é desde pequeno que a gente torce a pessoa, né? Mas já que cresceu dessa forma, a gente precisa trabalhar com ela de outro jeito. Então vai no beabá também. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Não sei o que você pensa em relação a isso. então, é porque assim, foi um gancho muito importante que você falou. A gente quer criminalizar o servidor público, a pessoa que está trabalhando no cotidiano, no dia a dia, pelo crime de homofobia, mas a gente não pega no pé de empresas grandes. Numa entrevista de emprego simples, quando pedem demais de mim, de um corpo que não é meu, isso já é homofobia, entende? Quando não empregam pessoas trans, é homofobia. Ai, meu Deus, perdão. Quando não empregam pessoas trans, já é homofobia. Sim. Quando fazem questão de, sabe, tentar mudar uma pessoa ou demitir essa pessoa porque ela não se equipara às demais, porque ela não é igual, porque ela não é feminina, ou porque ele não é másculo demais. Ou quando a gente só encontra os mesmos nichos e núcleos de pessoas trabalhando para a mesma coisa. Transexuais, sim, e travestis trabalhando em cabeleireiros, ou um gay trabalhando numa loja, num shopping. Porque, e você vai ver, ele não está trabalhando numa loja de esportes, ele está trabalhando no telemarketing, né? Gays só também cabeleireiro, né? Lésbica só também na parte de atendimento. Então, isso também é preconceito, né? Não que as pessoas não possam trabalhar, elas podem trabalhar em qualquer tipo de função, e é isso que a gente tem que deixar claro. Trabalhar no telemarketing, no cabeleireiro, tudo isso é um serviço muito valoroso, né? Mas as pessoas LGBTs, elas não são só isso, né? A gente precisa pensar que pessoas LGBTs, elas podem ser o que elas quiserem. Elas podem trabalhar em qualquer lugar. E não é porque ela... Eu tenho acontecido isso com muito paciente meu, né? Eu trabalho numa empresa, tenho que ir de social, e o fato de eu ir de social de uma mulher, né, de uma forma um pouco mais masculina, porque se sente à vontade de camisa masculina, porque se sente à vontade com determinada roupa e não se sente à vontade de salto, essa pessoa é subjugada. Mas e aí? Vamos observar que o que precisa ser visto isso, o que precisa ser visto desse profissional é o quanto ele entrega de trabalho e não a forma que ele se veste, né? Eu sou um homem gay e pelo fato de eu gostar de uma calça mais skinny, de uma camisa mais justinha, sou discriminado no meu trabalho porque eu gosto de me vestir dessa forma. E a entrega desse profissional, gente, onde tá? Ele não pode ser um bom advogado, um bom engenheiro por ele ser gay? Não, fora que você falou de telemarketing e etc. Nessas empresas onde tem muita gente, é onde mais ocorre homofobia. E o que a gente faz com isso? A maioria das empresas não abre processo, não auxilia o que foi julgado, o que sofreu preconceito. Não acontece nada, passa o pano, provavelmente se é LGBT, ele sai da empresa, pede as contas, se demite e vai procurar uma outra empresa. Talvez tem 50% de chance de acontecer. E aí tem muitas startups que querem passar isso pra gente, essas empresas mais jovens, que querem falar, olha, eu tô aqui, eu aceito LGBTs, eu aceito negros, eu aceito pessoas com deficiência. E aí você vê dentro do círculo deles, sempre acontece homofobia. Essas pessoas, elas vão ser criminalizadas? Essa empresa, ela vai ser punida? Ela vai pagar pro Estado? Ela vai pagar pra essa pessoa? Também, né? Uhum. Essa pessoa, ela vai pagar os danos morais que ela fez esse LGBT, entende? É só isso que eu fico me perguntando sempre, porque o que aconteceu ultimamente no caso da Mari, é mais fácil você mudar a Constituição do Brasil do que você prender um homem branco e hétero. Sim. Entende? Aí o que você faz com uma empresa gigantesca
que foi homofóbica. Você vai prender o CEO dessa empresa? Não vai. Pois Mas é. você vai querer prender o tiozinho do cachorro-quente aqui da esquina, porque ele chamou você de viado. Entende? Exatamente. É isso que revolta. É isso que me Sim. revolta. A R. Monalina perguntou: e o que você acha dos LGBTs de direita que também foram eleitos? Você tem medo de algum tipo de retrocesso? Medo de retrocesso, eu acho que mais para eles do que para a gente. Porque, assim, eles são pessoas, eles são ouvidos, né? Eles são ouvidos como parlamentares e eles são ouvidos como pessoas LGBTs. Só que o que se equipara ao ódio e ao bom senso, ao amor, a gente tem muito mais amor e muito mais bom senso. Essa uma voz, duas, três, cinco, seis que seja, de pessoas de direita, de extrema direita, que são LGBTs, que são bolsonaristas, que apoiam o governo Bolsonaro ou o governo Trump, por exemplo, essas pessoas, elas vão ser esquecidas conforme o tempo. Então eu penso que o retrocesso é mais dela do que nosso. Essa meia dúzia de vozes não vão calar as outras pessoas. Sim. Eu prefiro ter fé nesse aspecto de pensar nisso, porque eles não podem fazer muito. O que eles vão fazer? Eles vão pegar uma política pública ou vão barrar essa política pública. Tá bom, a gente passa por cima, a gente bota outra política. A gente passa por cima deles. Então eu acho que o retrocesso é mais dele do que nosso. Sim. Eu prefiro pensar assim. Eu penso que, infelizmente, as pessoas não vão olhar para a comunidade, né? Eu espero que elas façam muitas coisas positivas, né, para a população em geral, né? Nesse Sim, sentido, a minha fé é muito maior, né? Desejo que eles sejam bons parlamentares para poder criar segurança para todo mundo, criar transporte para todo mundo, saúde para todo mundo. Vão deixar de pensar na comunidade, isso é um fato, mas eu desejo que essas pessoas de verdade façam alguma coisa para a população em geral, né? Mas ainda vou na aposta, como você falou, de pessoas que façam coisas para a comunidade, né? Como eu fiz um post há um tempo atrás, né? Algumas coisas já estão muito incrustadas, né, juridicamente falando, e isso não vai mudar, né? Como, por exemplo, o direito a casamento à população LGBT, coisas desse tipo não vão mudar porque já está muito fidelizado, né? Mas eu espero que essas já é pessoas façam nosso, coisas já é nosso. para isso, façam coisas para a população em geral. A Danizita, nossa, tem bastante coisa aqui. A Danizita colocou aqui, né? Minha opinião, acho que de tanto coisificar os corpos nas propagandas e no mundo que dita a moda, o que tem que vestir, né, entre parênteses, criou essa visão estereotipada sobre os corpos e gêneros. Né, acho que ela estava falando um pouquinho daquilo que a gente está falando de como vai trabalhar, Ah, com certeza. de como que as pessoas se apresentam, né? Eu acho que vai muito nesse sentido mesmo também, né, Dani? As pessoas elas acabam objetivando que a gente tem um padrão, né? A mulher ela tem que performar uma feminilidade, uma delicadeza no salto, etc. O homem tem que performar uma masculinidade. Se você não está dentro dessa norma imposta pela mídia, pela sociedade, pela moda também, você acaba não sendo um encaixe, né? É, E eu acho que nesse sentido a mídia, não só a moda, mas a mídia no geral, ela acaba sendo muito culpada também, né? sim, até porque a heteronormatividade, ela já vem de muito tempo e as empresas também, em sua maioria, elas são enraizadas nisso. Então, quando a Sim. gente para pensar, eu sempre trabalhei com atendimento ao público e atendimento ao cliente. Sempre. Eu já fui em entrevistas de emprego em que eu tinha que performar uma feminilidade que nunca ia acontecer, nunca, em nenhum aspecto. Então, quando eu entrava lá e já via mulheres de saia, absolutamente nada contra, obviamente, mulheres de saia com seu padrão de vestimenta lá dentro, de saia, blazer e maquiagem, eu já desistia, entendeu? Ou chegava a fazer entrevista e a pessoa falava, olha, você não passa uma maquiagem no seu rosto, não? Não, não passo. Não me sinto confortável, tá? Tudo Sim. bem. E E isso é essas imposto, empresas que entendeu? precisam de punição, essas empresas que precisam pagar por crime de homofobia, de transfobia, etc. Porque essas empresas elas não pedem, de repente, para o homem se maquiar. Por quê? Maquiagem é só de mulher, né? Então. Eles não Né? pedem E fora os danos pro homem morais, né? cortar o cabelo, né? Porque a mulher, se ela tiver cabelo curto também, se eu chegar numa entrevista de emprego assim, nem sei se eu sou aprovada. Mas, né, tem
as pessoas perguntam para a mulher, né, com quem que ela deixa o filho. Bom, eu trabalhei 12 anos em recrutamento e seleção, eu sempre perguntei, tanto para o homem quanto para a mulher, se eles tinham filho e com quem que eles deixavam o filho, porque não é só papel de um, né? Com certeza. Mas muitas empresas elas precisam observar, né, aquilo que elas expõem, principalmente dentro de processos seletivos, especialmente se for feito por psicólogo, porque aí eu fico mais brava ainda, que acho que a nossa categoria ela tem que ser aqui mais neutra nesses julgamentos, né? Gente, tem um monte de gente mandando beijo pra você, dizendo que você é linda. Tem gente mandando beijo pra mim, dizendo que eu sou linda. Agradeço todo mundo. Agradeço todo mundo que tá aqui até agora. Obrigada. Você tem um super fã-clube aqui, viu? E a R. Monalina agradeceu as respostas. Eu que agradeço sua participação. A gente pode Obrigada, Mona. mandar mais perguntas. A gente ainda tem uns 10 minutinhos para a gente ainda conversar mais um pouco. E antes de eu... Caramba, mas já. Pois é, você viu? Esses temas, assim, é ótimo para a gente ficar horas falando, né? Sim, Antes da gente concluir, né, eu tenho muito mais outras áreas que eu queria falar um pouco, né? Mas eu queria falar um pouco sobre... Opa, calma aí que tem uma pergunta, tem um comentário. Borba falou, já trabalhei em um lugar que uma das regras era que as mulheres se maquiassem, mas eu sempre bati o pé e me neguei a isso. E a Monarina falou Boa, que você garota. é maravilhosa, Ana. Sim, a gente... Obrigada. Maquiagem, por quê, né? Porque é um padrão, né? Eu ainda discuto muito isso, porque eu sou a pessoa que... Eu me maquio quando eu tenho vontade, né? Meus pacientes que passam comigo sabem. Eu gosto de fazer a unha, já briguei muito comigo por questão química mesmo, filosofia de vida, etc. Né? Raspei de novo a cabeça porque eu tinha assumido os brancos, voltei a atingir, agora quis mudar de ideia de novo, né? Não atendo todos os dias de... Gratidão. Não atendo todos os dias de maquiagem, e quando eu passo um lápis, que nem tá aqui, eu brinco que meu reboco é isso, é um lápis no olho, né? E eu fico pensando, né, por que é obrigatório maquiagem, né? Que padrão é esse que impõe que as mulheres não tão bonitas se elas não estão maquiadas? Não entendo isso. Eu acho que é o que eu falei da heteronormatividade e desse padrão de gênero, né? Dessa caixinha em que você é imposto. Então, assim, principalmente quando a gente quer falar de empresa, quando a gente quer falar de trabalho, mercado de trabalho, as pessoas elas ainda são conservadoras, eles ainda têm vários lugares problemas com tatuagem, problemas com piercing, problemas com o estilo de roupa que você usa, enquanto outras empresas parecem pouco se importar com isso, tem muitas empresas que se importam muito. E eu acho que, assim, o LGBT, o que acontece com ele? Ele acaba indo buscar o caminho mais fácil, que é onde vai aceitar ele. Por exemplo, a Ju bate o pé e falou, não, eu não vou fazer, eu não vou usar maquiagem. Muitas pessoas não, a gente não, às vezes não tem força de vontade. Pô, quer que eu use maquiagem? Tá bom, então eu não volto mais aqui, é isso, muito obrigado pela entrevista. Isso não faz ninguém menos profissional, né? Exato, maquiagem não faz ninguém, assim, eu usar um terno e gravata, ou usar uma roupa social, uma calça jeans larga, ou um estilo de roupa diferente, um corte de cabelo diferente das mulheres feminilizadas, não me torna menos profissional. Inclusive, eu sou muito boa no que eu faço na minha profissão, que também é telemarketing. E ninguém nunca precisou chegar em mim e falar assim, olha, acho que você devia usar uma maquiagem. Não preciso, nem nunca usei, me sinto confortável. E tá tudo bem, eu continuo sendo uma mulher e continuo sendo uma mulher profissional no que eu faço. Acho que, assim, seguindo o âmbito da Ju, a gente deveria bater muito mais o pé. E falar, não vou fazer. Se você insistir que eu faça, isso é homofobia, isso é preconceito. E você me deve danos morais, vou te processar. É isso. Sim. Vamos processar. Eu tenho 5 minutinhos para te perguntar uma última coisinha antes da gente se despedir. Claro. Sobre cultura. Você pensa alguma coisa, ou você, dentro do seu meio, do seu convívio, você pensa alguma coisa em relação à cultura? Eu acho que arte, quando a gente fala de arte, a gente procura sempre os artistas pelos quais a gente dá mais dinheiro. E eu acho que a gente não devia só falar disso. A gente deveria haver processos entre o governo, entre a Prefeitura do Estado de São Paulo e casas LGBTs que possam propagar cultura, música, arte, hip hop, pichação de rua, tudo isso que a gente vai entrar nesse âmbito de cultura. Livro. A gente tem vários livros, várias escritoras e escritores gays, lésbicas que estão aí dentro desse meio. A gente podia propagar
com a Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, com o governo do Estado de São Paulo, que pudessem abrir mais esses caminhos e mostrar mais cultura LGBT, entendeu? Mostrar que a gente tem várias artistas lésbicas que falam de histórias de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais. A gente precisa passar mais filmes nas escolas, a gente precisa mostrar que o amor gay, ele existe, que o amor lésbico, ele existe, que o amor trans existe, que o amor trans entre pessoas negras existe. Então, assim, acho que quando a gente fala de cultura, a gente tem que procurar escola, a Prefeitura de São Paulo, as casas de cultura espalhadas por São Paulo. A gente precisa que haja investimento para que essa cultura seja mostrada, entende? Para que as pessoas possam ter mais acesso a livros LGBTs, a filmes LGBTs, a músicas, a cultura LGBT. Acho que a gente poderia investir mais dinheiro nisso e, sei lá, não investir em pavilhão e deixar a cidade de São Paulo feia, igual o Cocos faz. Sim. Pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa melhor que possa mostrar para as pessoas que a gente existe, que a gente resiste, que a gente é alguém, que a gente tem artistas, entende? Espalhados por São Paulo, espalhados pelo Brasil inteiro. Sim. Borba falou para você divulgar sua live, daqui a pouco com ela. A Gabi Gomes disse que em jornalismo você também é maravilhosa. A R. Monalina disse que já trabalhou num lugar vestida ultra feminina, mas que era tratada como um homem só por ser lésbica. E a Dani disse que sobre maquiagem, né, que na nossa cultura, ela acontece de forma ainda muito forçada, porque na época das propagandas de mulheres trabalhando como secretária em meados dos anos 70 e 80, era uma visão do que tem que ser, né, a classe média. É uma forma de você se projetar que você só vai ficar bem rico se você for bem vestida assim, né? E a Regina disse que você arrasou, parabéns. E é verdade. Muito obrigada, Ita Winterwalzer. Pode falar você, desculpa. Pode falar. Cortei. Não, é que... hábito. O Thiago daqui a pouco vai me xingar a hora que acabar a live. Você sempre corta as pessoas. Não tem problema não. É que o que eu queria falar em relação ao que a moça falou, a única que eu não conheço que você falou, acho que é alguma coisa, né? A Dani ela falou em... Isso, Dani Zica. O que eu posso falar em relação a esse traje, essa coisa de querer passar ser uma classe média, é que o que é esperado da mulher quando ela está dentro de uma empresa grande, quando ela está trabalhando com negócios, economia, é que ela use o mesmo padrão de vestimenta que é esperado desde, sei lá, 1900 e bolinha, que não é a minha época, mas é uma coisa que se perpetua até hoje. É difícil você ver uma mulher de terno e gravata e olhar para ela e esperar que ela seja uma grande economista e que ela seja uma grande empresária, advogada. Então, é um padrão de vestimenta esperado muito, muito, muito tempo por essas pessoas. Só que a gente não vai descer, não. Sim. Quero, infelizmente, agradecer nesse curto espaço de tempo que a gente teve, que foi para mim muito especial, né? Agora, você falando no final sobre a cultura, eu fiquei visivelmente muito emocionada, porque eu acho que é isso também que eu penso pelo mundo, né? Eu acho que é isso que eu, como psicóloga, desejo para os meus pacientes, para as pessoas que trabalham comigo. E, assim, foi uma honra, um prazer enorme, gigantesco poder conversar com você, né? Quero Muito obrigado, eu. conversar com você outras vezes, né? Eu penso que a gente pode ser amiga também, se você quiser. A gente Por pode favor. se encontrar e comer uma pizza, tomar um suco e depois que a pandemia acabar, lógico, e a gente conversar mais sobre isso, porque eu acho que você é uma pessoa enriquecedora, né? A sua visão de mundo, né? Como futura jornalista, como pessoa LGBT, me encanta muito, porque é o que eu acredito, é o que eu penso que tem que ser para o mundo, que tem que ser para a comunidade. Então, estou super feliz de te conhecer. Espero conversar com você pessoalmente ou aqui em outras lives. E desejo que sim, que a vida te abrace de um jeito incrível, né? Que seu pensamento possa muito obrigado. Transbordar para muitas outras pessoas, né? Antes da gente terminar, quero que você deixe aí algumas palavrinhas para quem está assistindo a live agora ou para quem vai assistir futuramente, que vai ficar gravado no IGTV como sempre. Que legal, dá para compartilhar também.
Gente, eu queria agradecer. Eu tava muito, muito, muito nervosa antes de vir, tava me tremendo e pensando, meu Deus, tô com medo de falar alguma coisa errada, porque faz bastante tempo que eu não explodia essas coisas, explicava, expandia o que eu tava pensando, que é muito acúmulo. Esse ano foi muito acúmulo de informação, demandas ruins e boas, mas foi um ano enriquecedor, um ano de aprendizado, de autoconhecimento. Agradeço muito por ter me convidado, agradeço ainda mais o Matheus por ter falado para mim que você existia e que a gente pode estar aqui. Esse menino é o amor da minha vida. Nossa, ele é um amor, ele é uma pessoa extraordinária. A gente brigava muito na faculdade, porque a gente sempre debatia sobre tudo. Então, ele foi uma grande pessoa num processo enriquecedor de debate, me ajudar a não passar nervoso. E queria divulgar também a minha live com a Ju, que ela pediu para eu lembrar, que vai ser sobre a violência e também a radicalização de mulheres desfeminilizadas, né? Essa rivalidade que a gente tem entre mulheres que não performam feminilidade. Na verdade, a pauta é exatamente essa, a rivalidade de mulheres não feminilizadas. Quem quiser participar, seja muito bem-vindo. Quem quiser conversar também, será no Insta da Ju. E agradecer você por ter me convidado. Que dia e que horário que vai ser no Insta da Ju? Mulher, acho que é dia 27, mas eu te mando, tá. Vou divulgar no meu Instagram também. Me manda que eu divulgo aqui na página também pra gente assistir. Eu vou estar com certeza, porque eu acho o tema super necessário. Sim, com certeza. É uma coisa que a gente precisa abordar, principalmente entre mulheres lésbicas e bissexuais. Muito, muito obrigado. Gratidão. Foi uma honra estar aqui. Gratidão a todos os coloridos que estavam aqui até agora. Especialmente muito obrigada. Conversou, mandou mensagem, escreveu. Gratidão. Ela falou que é dia 27 às 8 horas. Então, estarei lá junto com vocês. Isso. Deixa um beijo para todos. E a gente se vê semana que vem. Eu vou falar um pouquinho sobre a psicologia e a religiosidade. Então, quinta-feira que vem, às 9 horas, até o fim desse ano, estamos juntos. Um beijo, Ana. Beijo, gente. Amei. Obrigada. Beijo, gratidão. Tchau. Gratidão.